Fala, meu querido aluno da Fagênios! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Matemática. E turma, eu vou comentar com vocês a respeito do conteúdo de conjuntos e suas aplicações. Perfeito? Qualquer dúvida que você tiver, manda para nós lá no Instagram, @professor_Ian_Ribeiro. Vem comigo aqui. Turma, nós vamos ser muito direto no que diz respeito ao conteúdo de conjuntos, tá? Em suas aplicações e tudo mais. Então, quando nós falamos a respeito de conjuntos, o que precisa ficar claro é que tudo parte de um conceito mais primitivo. Por exemplo, conjunto é uma coleção de elementos com pelo menos uma característica em comum. Coleção de elementos com pelo menos uma característica em comum. Então, se eu chego aqui e eu coloco e te pergunto também, né? O alfabeto, ele é um conjunto? Aí você vai falar assim, é um conjunto de letras. Percebe que você tem ali um agrupamento de elementos e existe pelo menos, né, uma característica em comum. Se eu chego para você e falo assim, olha, a Fagênios é um conjunto, sim, é um conjunto de elementos, de pessoas com pelo menos uma característica em comum, que só o simples fato de fazer parte da Fagênios se torna um conjunto. Perfeito? Observe que, dependendo da questão, irá aparecer para você uma determinada representação. Ponto. A primeira representação que aparece, ela é entre chaves. Turma, chaves é aquela notação visual da matemática. Perfeito? A representação de um conjunto, ela acontece através de uma letra maiúscula. Perfeito? Vamos lá. Eu posso chegar aqui, colocar o conjunto A e dentro desse conjunto eu colocar elementos. A indicação da letra maiúscula realmente é só uma representação, tá? Eu poderia, por exemplo, dizer que o alfabeto será representado por um conjunto Bzão. Mas não é a letra Bzão, tipo, porque é o elemento do conjunto. Não, seria só uma representação, porque aí você evita de ficar escrevendo o alfabeto, Fagênios, e aí você representa. Perfeito? As chaves, turma, têm uma finalidade. Primeiro, determinar o início e o fim do conjunto. Esse ponto e vírgula que está aqui, ele também tem uma finalidade. Ele funciona, turma, como elemento separador. Perfeito? Ele funciona como elemento separador. Porque senão eu coloco, por exemplo, eu tiro ponto e vírgula daqui. Ficaria 12 e não 1 e 2. Tranquilo? O número de elementos do conjunto A, 3. A segunda forma que nós temos de representar é essa aqui, é a chamada por propriedade. Normalmente, turma, a noção de propriedade, ela está alinhada ao fato de você sair da propriedade e escrever o conjunto por meio de chaves. Então, uma acaba levando a outra. Por exemplo, se eu chego aqui
E eu te digo o seguinte, o x que eu estou buscando é pertencente ao conjunto natural, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. É literalmente o mesmo conjunto A que está aqui em cima. A diferença é que eu tirei os elementos e coloquei uma propriedade, mas essa propriedade descreve exatamente o 0, 1 e o 2. Caso apareça esse símbolo para você, isso aqui é o que a gente chama de pertence. Isso aqui é uma representação de conjunto numérico, tá? E no caso do n, é o conjunto dos números naturais. Então, eu entendo que o x é maior ou igual a 0, o 0 entra, porque se torna aquela perspectiva de bolinha fechada, e ele vai até o 2. Então, é fechado em 0, fechado em 2. Obviamente, só pode ser 0, 1 e 2. Então, eu sairia daqui e reescreveria dessa forma. Por que eu saio de um e vou para o outro? Porque quando nós formos trabalhar a parte das operações, que envolve as aplicações, automaticamente eu preciso ter muito bem expresso o conjunto que eu estou trabalhando. Tranquilo? A terceira e mais usual representação é por meio de diagramas. Turma, o meu conjunto A, ele não é o 0, 1, 2. O meu conjunto A, ele não tem 3 elementos? Tem. A questão do diagrama é para facilitar as operações. Então, são regiões geométricas onde, nessa região geométrica, eu expresso a quantidade do conjunto alocado naquela região. Então, por exemplo, o conjunto A não tem 3 elementos, eu não tenho a necessidade de colocar o 0, 1 e o 2 aqui. Eu posso chegar e colocar apenas a quantidade 3. Perfeito? Muitas situações nós vamos utilizar o diagrama para realizar as operações. Observações. Vamos lá. Observações. Turma, primeira observação que pode aparecer para você, ela faz parte do que a gente chama de conjunto universo. Turminha, conjunto universo é o conjunto total de elementos. Perfeito? Conjunto unitário. Aqui, às vezes, tem aluno que confunde, achando que o conjunto unitário é o conjunto formado pelo elemento 1. Não. Turma, conjunto unitário é o conjunto com um elemento. Não necessariamente o elemento 1, mas ele tem que ter um elemento. Então, se eu escrevo para você isso aqui, olha, o conjunto B, ele tem apenas o elemento iam. Concorda que o ter só um elemento, eu consigo compreender que ele é um conjunto unitário. E a última observação, antes de irmos para as operações, é quando algum resultado de operação, ele retorna para você o que a gente chama de conjunto vazio. Turminha, conjunto vazio é um conjunto sem elementos. Esse conjunto que não tem elemento,
ele pode ser expresso de duas formas. Vamos supor que o conjunto C é vazio. Eu posso simplesmente abrir e fechar o conjunto. Mas eu posso também colocar isso aqui, ó. O C, ele é vazio. Esse zero cortado, que na verdade não é um zero, é uma bolinha, é um zero, né? Ele é a representação de conjunto vazio. Perfeito? Vamos lá, de fato, ao que nos interessa e depois resolver algumas questões. Operações com conjuntos. Turma, eu vou demonstrar as operações de duas formas. A primeira é pela representação entre chaves que nós já vimos. Então, eu vou colocar aqui dois conjuntos. Ó, o conjunto A é o 0 e o 1. O conjunto B, eu só vou colocar isso aqui, ó. Pronto. Existe uma operação que é chamada de interseção ou intersecção. Os dois pontos eles estão corretos. Turma, qual é o objetivo dessa operação? É você retornar apenas o que é comum, beleza? De maneira simbólica, quando você tem dois conjuntos e você deseja retornar o que é comum, nós utilizamos essa representação aqui. É um U virado. Aí, então, se eu olho o A e o B, o que é comum é o elemento 1. Perfeito. Então, o resultado dessa operação de interseção, ela te retorna o elemento 1. Dentro dos textos, existe um conectivo, tá? Que é chamado I. Como assim? Pratica futebol e basquete. O I é a ideia de interseção. Show de bola? Só que assim, turma, a questão ela pode apenas te fornecer a quantidade de elementos que tem um determinado conjunto e pedir a interseção, e de fato é por onde você começa. Percebe que aqui eu estou te fornecendo os elementos, mas eu poderia apenas te falar assim, olha, o conjunto A ele tem 2 elementos, o conjunto B ele tem 2 elementos, mas eu sei que desses dois, um elemento ele é comum. Eu posso desenhar esse tipo de diagrama. E por que esse tipo? Porque você percebe que existe uma parte que não está na outra, e existe um pequeno pedaço que faz parte dos dois, que é essa região aqui. Então, essa região ela comporta quantos elementos? 1. Então, aqui dentro tem um elemento. Perfeito? Aqui é a nossa região de interseção, que é aqui. E lembrando que nas questões que nós vamos resolver, a primeira operação que você vai trabalhar é exatamente a interseção. Segunda operação, ela é chamada de diferença entre conjuntos. Turma, qual é o objetivo da diferença? É esse aqui, ó. É você observar aquilo que é exclusivo do conjunto. Então, por exemplo, se eu chego aqui e descrevo o conjunto A como 0 e 1, e eu descrevo o conjunto B como 1 e 2. Lembra que nós comentamos que o elemento 1 ele é a interseção.
Mas existem elementos que faz parte apenas do conjunto e não do outro. Como que eu representaria essa operação? Ó, aqui dá. Turma, a operação ela é representada por meio de uma subtração. E aí eu preciso observar isso aqui, ó. Quem faz parte somente de um conjunto. Lembrando que a leitura ela é feita da esquerda para a direita. Então, com quem que vem primeiro? Não é o A? Então, eu busco somente A. Eu busco o elemento exclusivo de A. Se eu chego aqui e faço isso, ó, eu quero que tem apenas em A. Se eu chego aqui, eu quero que tem apenas em B. Perfeito? Essa mesma operação, lembra que a gente sempre comenta isso, porque o que pode acontecer? A questão ela pode te dar um conjunto apenas com quantidade e não com o elemento em específico. Então, eu tenho aqui ó, A, B. Lembra que desse conjunto existe uma quantidade aqui. A região da diferença é essa região aqui, ó, turma. É tudo exceto a interseção. Uma maneira muito comum de você encontrar esse resultado é assim, ó. O conjunto A não tem dois elementos? Tem. Só que dessa quantidade, um elemento está aqui. Então, nessa região do apenas, o que você vai fazer? O todo menos a interseção. 2 menos 1, 1. E quem é esse 1? É o elemento 0. O meu conjunto B não tem 2? Tem. Só que dessa quantidade, um elemento está aqui. Então, apenas o elemento B, apenas o conjunto B, né, que a gente fala, é o todo menos a interseção, que coincidentemente a gente colocou que deu 1 também. E quem que é esse 1? É o 0? Não, é o 2. Fica de olho nisso daí. A última operação que nós temos é a união. Turma, entenda que a união é uma junção. É você pensar que 2 se tornam apenas 1. Então, ó, o A, 0 e 1. O B, 1 e 2. A minha união, ela é representada dessa forma. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. A minha união, ela é representada dessa forma, ó. A unido a B. O U que está aqui é unido, uma junção. Perfeito? Ian, só que quando eu vou juntar o A e o B, eu estou vendo que existe um elemento em comum. Eu coloco ele 2 vezes? Não. Isso é importante, tá? Você não repete elemento que é comum. Então, a união fica sendo isso daqui. E, normalmente, né, turma, a gente associa a união como um conjunto total. Pode acontecer de você perceber que tem algo fora, mas quando todo mundo é distribuído entre os conjuntos, a união se torna o conjunto universo. Lembra que você pode representar através de diagrama. Bora ver como que fica. Vou desenhar aqui para entendermos um negócio. Ó, A, B. A união, turma, é a junção, é a percepção de que todo o conjunto se torna uma bola só. Porque, no fundo, você está querendo observar todos os elementos aqui. Lembra que lá no que a gente fez, eu tinha
um elemento aqui, um elemento aqui e um elemento aqui. A minha união aqui, número de elementos da união de A e B, não deu 3. Dos 3, um está aqui, um está aqui, um está aqui. Então, você de fato distribuiu todo mundo nas devidas regiões. Perfeito? Bora fazer uma questão de modo que você consiga compreender isso daqui. Observe, ó. Numa entrevista com 240 pessoas sobre a preferência entre duas sobremesas, sabe-se que. Então, aqui eu tenho a quantidade total. 124 pessoas gostam de sorvete. Eu não te forneci o nome das pessoas que gostam de cada coisa. Então, automaticamente, eu resolvo por diagrama, porque é a quantidade, não o nome em específico. Então, sorvete e chocolate. 116 de chocolate e 23 de ambos. Turma, sempre você irá começar pela região de interseção. Por quê? Porque quando você vai para sorvete, lembra que é 124, mas é o todo. Dessa quantidade, 23 está aqui. Então, quando você for descobrir o apenas sorvete, você faz uma subtração, 101. Chocolate é quanto? 116. Só que dessa quantidade, 23 está aqui. Então, apenas chocolate é 116 menos 23. Aí, automaticamente, a gente encontra 93. Esse 93, concorda que ele está na região do apenas? E aí você cai direto na letra C. Essa é a resposta. 93 pessoas gostam somente de chocolate. Perfeito? Questão tranquila que agora você tem que praticar. Você tem que visualizar que às vezes ele vai te fornecer interseção, total, você encontra os conjuntos do lado, mas ele quer o que está fora. Então tudo vai girar em torno da distribuição dos elementos. É algo bem tranquilo, começa pela interseção, faz a região da diferença. Opa, tá faltando gente para completar o total, então é o que está fora. É simples assim. Beleza? Qualquer dúvida, manda para a gente lá, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!